Olha, pessoal, vamos lá. Vamos voltar para a nossa aulinha de ciências da segunda-feira. Hoje é dia 6, né? Como vocês já sabem. Então, ciência, nós estamos estudando o quê? As plantas, né? Vocês podem, se quiserem acompanhar, podem abrir o livro na página 40 de vocês. E aí a gente vai falar o que são plantas. Plantas são os vegetais, né, seres vivos que nós temos por todo o nosso planeta, de diversas formas, cores, tamanhos, né? Então nós temos plantas em todo o planeta, tá? Essas plantas elas estão presentes na nossa vida e algumas delas têm folhas, flores e outras têm o quê? Folhas, flores e frutos. E aí uma planta que tem flores e folhas, a samambaia é uma delas, né? A mais comum, né? Que a gente mais conhece. E algumas outras plantas que têm flores e folha que servem para ornamentar, para enfeitar nossa casa, o nosso jardim. E aquelas que têm folhas, flores e frutos, são aquelas plantas, né? Que dentro desse fruto tem ainda sementes que vai dar origem a outras plantas. E essas plantas que têm folhas, flores e frutos são aquelas que geralmente nós comemos os seus frutos. Exemplo, a manga da mangueira, a laranja da laranjeira, né? A maçã da macieira, a goiaba da goiabeira, ou seja, todas essas plantas, esses vegetais produzem flores, folhas e frutos. Não é mesmo, gente? Quem é que não gosta de uma goiaba, de uma maçã? Não é verdade? Essas plantas, elas têm grande importância para todos os seres vivos. Por que elas são importantes para os seres vivos? Porque elas realizam funções necessárias, que são necessárias para ela e para os outros seres vivos. Que outros seres vivos, tia? Nós, os animais, né? Então, elas têm essa grande importância. Por quê? Porque as plantas, elas têm um nomezinho que é um tanto assim estranho, né? Por que esse nome? Elas são chamadas de autótrofas, porque elas produzem o seu próprio alimento. Próprio alimento, como é que a planta produz seu próprio alimento? Através de um processo que a gente chama de fotossíntese. E como é que ela faz esse processo? Né? A folha da planta abre, dentro dela tem um buraquinho, vamos dizer assim, chamado de estômago. São os nomezinhos meio complicados, né? Mas a gente consegue sim assimilar. São chamados de estômatos e esse buraquinho, ele absorve para ele, ou seja, ele chama para dentro dele o quê? Água que vem da raiz e passa pelo caule, os sais minerais, né? Porque a raiz da planta fica lá no chão, mas ali ela absorve a água debaixo da terra, os sais minerais também que estão embaixo da terra, e vai subindo pelo caule, chega na folha e entra nesse buraquinho chamado estômago. Assim como o gás carbônico, né, que está presente na nossa atmosfera, e o gás oxigênio. Ele junta tudo isso e realiza o processo de fabricar a sua alimentação. E esse processo a gente dá o nome de fotossíntese. E como é que esse processo, quando é que ele ocorre? Pode ser de noite, pode ser de madrugada? Não. O processo de produção de alimentos da planta, ele só pode ser realizado durante o dia, na presença do sol. Para que haja esse processo, tem que haver luz do sol, né? As plantas precisam da luz do sol para fazer esse processo de fotossíntese, certo, pessoal? Aí, vocês já observaram que as plantas, né, elas têm as folhas de cores esverdeadas? Aí vocês podem se perguntar, e por que as folhas das plantas são verdes? Por causa de uma substância chamada de clorofila, tá?
Essa substância clorofila é que dá a cor esverdeada das plantas, tá? E aí? E como é o nome do alimento que a planta produz para ela própria? Chamada de glicose. Quando a gente come uma goiaba, ela tem o açúcar natural dela, que é o alimento que a goiabeira produziu. Quando a gente chupa uma laranja, ela também tem a glicose, que é o açúcar da própria fruta, certo? Então, é o açúcar natural da planta que nós chamamos de glicose, que é o alimento dela, certo? Depois que ela faz esse processo todo de fabricar a sua própria alimentação, que é feita à luz do sol, então esse processo é feito durante o dia, né? O que é que ela faz à noite? Ela fica ali no cantinho dela descansando, pega e fica com esse alimento que ela produziu, um pouquinho do gás oxigênio, o gás carbônico, e depois ela solta no ar, né, na natureza, o gás que a gente precisa. E qual é o gás que a gente precisa para respirar? O gás oxigênio, né, pessoal? Então, esse é o processo de produção do alimento da planta. Então, a gente sabe que o verde, que as árvores, as plantas de um modo geral, elas são muito importantes para todos nós. Se não houver árvores vegetais, também não tem condições de haver vida na Terra, né? Porque olha o quanto ela é importante para nós, né? É ela que dá o gás oxigênio em abundância para que a gente possa respirar. Então, a gente sabe que a planta, ela como ser vivo também, ela nasce, ela desenvolve, ela reproduz e ela morre depois do tempo dela, né? A gente não nasce, cresce, desenvolve, reproduz e morre. A mesma coisa é com os vegetais, tá? Às vezes o homem, na sua maldade, sai cortando as árvores, né? Mas isso é proibido, certo? A gente ouve todo dia aí na televisão, um pedaço da Amazônia foi desmatado, um pedaço da Amazônia sofreu queimadas. Não é um processo natural da planta, né, dos vegetais que estão lá. É um processo que é provocado pelo homem de maneira errada, ok? Então, a gente tem que preservar tudo que é verde que está ao nosso redor. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de ciência de hoje. Na próxima aula, retomaremos estudando sobre respiração e transpiração das plantas e daqui a pouco nós voltaremos para a aula de matemática.